Olá, você que nos acompanha aqui no canal Dominus Jesus, paz e bem, salve Maria Imaculada. Hoje daremos continuidade ao nosso exame de consciência, utilizando o artigo do site Pocket Terço, que, lembrando, deixarei aqui na descrição desse vídeo para você imprimir, guardar com você, para que sempre que necessário você possa utilizar esse excelente material. Então hoje nós falaremos sobre o quarto mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. A gente vai começar falando sobre uma história atribuída ao Papa Pio X, que dizem que quando ele foi eleito Papa, ele recebeu o anel do pescador, né? E ele, quando ele viu a mãe dele, logo após que ele foi eleito Papa, ele viu a mãe dele, já idosa, ele estendeu a mão com o anel para que ela beijasse o anel do pescador. E ela disse assim, mostrando o anel dela de casamento, a aliança de casamento, ela disse assim: beija primeiro esse. Porque se eu não tivesse sido fiel a este aqui, se eu não tivesse te dado uma educação cristã, eu e seu pai não tivéssemos formado você na fé católica, você não teria esse anel aí no seu dedo. Então primeiro beija esse, depois eu beijo o seu. É uma história contada que faz a gente refletir a importância do papel do pai e da mãe e o tamanho do respeito que nós temos que ter com os nossos pais. No exame de consciência, a gente tem aqui vários tópicos para a gente refletir sobre o quarto mandamento. Zombei, xinguei, maltratei ou ameacei os meus pais. Alegrei-me com o mal dos meus pais. Entristeci-me com o bem deles. Zombei, xinguei, maltratei ou ameacei os meus pais. Alegrei-me com o mal dos meus pais. Isto é, aconteceu alguma coisa errada com eles e eu me alegrei com isso. Ou me entristeci com o bem deles. Desejei a desgraça dos meus pais. Desejei a morte aos meus pais. Desejei, por egoísmo, receber a herança. Desejei a desgraça aos meus pais. Desejei a morte aos meus pais. Desejei, por egoísmo, receber a herança. Eu não rezo pelos meus pais. Exemplo, rezar pedindo que eles não morram em pecado mortal. Rezar pela alma deles no dia de finados, caso já tenham falecido, etc. Isso aqui é uma coisa muito importante. A gente, como filho católico, a gente se preocupar com a salvação dos nossos pais. Será que nós estamos ajudando os nossos pais na sua caminhada também cristã? Assim como eles nos formaram na fé católica, será que nós estamos retribuindo aos nossos pais essa grande graça deles ter nos formado católicos, ajudando eles também na sua caminhada? Então, rezar por eles também, pedindo que eles não morram em pecado mortal. Rezar e também agir, se for possível, ajudando eles a caminharem mais firme na fé também. Porque nós somos assim, né? A gente está como se fosse uma montanha-russa. A gente tem altos e baixos. Às vezes a gente está tão firme na fé, tão assim seguro na nossa fé, e
às vezes nem tanto. Às vezes a gente está passando por um momento tão difícil, delicado, que a gente pode até sentir a nossa fé enfraquecida. E nesses momentos é tão bom quando a gente tem alguém para ajudar a gente, né? Quando os filhos ajudam os pais, quando os pais ajudam os filhos, quando o esposo ajuda a esposa ajuda o esposo. Nós sempre precisamos da ajuda de alguém, porque, como eu volto a dizer, como eu disse agora há pouco, nós temos altos e baixos na nossa vida de católicos, na nossa vida espiritual. É muito bom quando a gente pode contar com a ajuda dos outros, dos nossos próximos, para que a gente não desanime. É muito bom. Então, será que a gente tem rezado pedindo que eles não morram em pecado mortal? E rezar pela alma deles quando eles já se foram daqui? Rezar pela alma deles para que, se eles estiverem no purgatório, se purgando, se purificando para ir para o céu, que eles tenham esse tempo abreviado, que eles tenham esse tempo reduzido. Oferecer missas por eles, oferecer as comunhões que a gente recebe pela alma deles. Deixei de ajudar os meus pais em situações de grave necessidade material, alimentação, vestes, habitação, remédios, sendo que era possível para mim ajudá-los. Abandonei-os em suas doenças físicas ou emocionais. Abandonei-os na velhice. Imagina só quanto sacrifício, quanto esforço eles precisaram passar para cuidar da gente quando a gente era pequeno, desde o nosso nascimento. Imagina só quanto esforço, quantas privações muitos deles passaram e passam na formação, na criação dos seus filhos. E aí, quando eles estão na velhice, necessitando da nossa ajuda, a gente vira as costas. Aquele momento que a gente tem de retribuir a eles tudo aquilo que eles fizeram por nós, a gente vira as costas. É triste, é muito triste. A gente pode ver isso em muitas famílias, infelizmente. É o momento mais... assim, é o momento mais propício, é o momento mais especial que a pessoa pode ter na sua vida. Aquele momento de retribuir aos seus pais todo o bem que eles fizeram por ela. Então não percamos esta oportunidade. Se Deus está permitindo que a gente tenha a oportunidade de ajudar os nossos pais nas suas necessidades, sejam elas físicas, espirituais, sejam elas financeiras, que a gente aproveite esse tempo, que a gente não desperdice esse tempo. É um grande momento para que a gente possa dizer um obrigado em obras aos nossos pais, por tudo aquilo que eles nos fizeram, né? Levantei a mão contra os meus pais, isto é, bati nos meus pais. Atenção, a agressão aos pais é pecado mortal, ainda que a lesão causada seja leve. Então é grave, é grave. Entristeci gravemente os meus pais com palavras, gestos ou ações. Entristeci gravemente os meus pais com palavras, gestos
ou ações. Desobedeci aos meus pais em assuntos moralmente importantes. Exemplo: os pais mandam o filho ir à missa ao domingo e o filho não vai. Os pais proíbem o filho de ir àquela festa indecente e o filho vai. Os pais mandam o filho deixar aquela má companhia e o filho não deixa. Mesmo que o filho já seja maior de idade, se ainda permanece morando com os pais, continua com o dever de obedecer-lhes. Interessante isso aqui. Mesmo que o filho já seja maior de idade, se ainda permanece morando com os pais, continua com o dever de obedecer-lhes. Eu lembrei agora, fazendo um parêntese aqui, de um artigo, deixa eu ver se eu encontro aqui, que falava sobre o placar dos pais e dos filhos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu lembro desse artigo que eu vi uma vez. Na verdade, eu não vi em artigo, eu vi numa pregação. Eu não lembro se foi o Padre Léo. Eu não lembro, eu acho que foi. Deixa eu ver se eu encontro. Se eu não encontrar, eu lembro como eu... Da forma que eu vou contar da forma que eu lembro, né? Se eu não encontrar. Não vou encontrar aqui. Era um texto de um livro. Eu não vou encontrar agora. Mas enfim. Mais ou menos era assim. Que o filho, quando nasce, ele é bebezinho. Então, é 10-0 para os pais. É o placar. 10-0 para os pais. Aí o filho vai crescendo, começa a engatinhar, depois ele começa já a dar os seus primeiros passinhos, aí o placar já fica 9-1. Aí depois ele já começa a escolher suas próprias roupinhas, ele já mostra o seu gosto pessoal, no que ele quer vestir, o que ele quer comer. 8-2. E assim vai. À medida que o filho vai crescendo, esse placar vai diminuindo a diferença até chegar a 6-4. E daí não passa mais. Nunca pode dar 5-5 ou virar o jogo. 6-4 para o filho. Nunca pode acontecer isso. Aí a gente também lembra da história que eu comecei contando sobre o Papa São Pio X, né, que pediu para a mãe dele beijar o anel do pescador e ela mostrou a sua aliança de casamento, dizendo que ele deveria beijar primeiro a aliança de casamento dela. Porque se não fosse a fidelidade dela ao seu matrimônio, ele não teria sido eleito Papa. Ele não teria tido a formação necessária para que ele se tornasse Papa um dia. Então, esse placar nunca pode ser igualado, nunca, e muito menos virado o jogo. Nós, enquanto a gente tem o pai e a mãe, a gente precisa pedir bênção, a gente precisa ter o respeito máximo com eles, máximo. Hoje em dia está uma modinha assim, tão triste, é feio, é triste e feio, dos filhos que tratam os pais como se fosse colega de escola. Às vezes até pior, tratam pior do que colega de escola. É porque o jogo já virou faz tempo. Já virou um 7-1. Já virou 7-1 da Alemanha contra o Brasil. Não pode acontecer isso. Não pode. Enquanto a gente tem o nosso pai e nossa mãe, independente da nossa idade. Já passou de 50 anos, já passou de 60 anos. Se você tem
independente da sua idade, se o seu pai e sua mãe estão vivos, você precisa sempre se colocar abaixo deles. A autoridade maior é deles, sempre. Por isso que a gente nunca deve esquecer de pedir bênção para o pai e para a mãe. E também para o padrinho e madrinha, também serve a mesma coisa, porque eles são, né, compadres, né? Eles são nossos pais junto com os nossos pais, né? Digamos assim, eles são pais junto com os nossos pais de sangue. Eles têm a missão de nos educar na fé também. Então pedir bênção é importante, pedir a bênção, nunca esquecer disso. Então, é como está dizendo aqui no artigo do exame de consciência, né? Mesmo que o filho já seja maior de idade, se ainda permanece morando com os pais, continua com o dever de obedecer-lhes. Atenção! Se o pai manda o filho fazer algo imoral ou contrário à lei de Deus, o filho está obrigado a desobedecer. Prestem atenção no que está escrito ali. Você que tem aí o artigo aí, que já baixou aí da descrição do vídeo, pode acompanhar. Se o pai manda o filho fazer algo imoral ou contrário à lei de Deus, o filho está obrigado a desobedecer. Nesse caso, sim, se você tem a plena consciência de que aquela ordem que vem do seu pai e da sua mãe é imoral, é contra a lei de Deus, você aí sim tem o dever de rejeitar, de desobedecer. Caso contrário, né, se o filho não desobedecer, se o filho obedecer à lei imoral e contrária à lei de Deus, o filho pecará justamente por obedecer a seus pais, pois convém antes obedecer a Deus que aos homens. Está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19. Por exemplo, os pais que mandam o filho mentir, roubar, vingar-se, assistir a filme obsceno, ir à casa de prostituição, usar roupas imodestas, usar drogas, embriagar-se, etc. Os pais que mandam o filho não ir à missa, não rezar, não se deve obedecer, né? Esse tipo de ordem não se obedece, certo? Roubei alguma coisa dos meus pais. Sendo casado, zombei, xinguei, maltratei ou ameacei o meu cônjuge, olha só, também está incluso no mesmo mandamento. Impedi que o meu cônjuge cumprisse seus deveres religiosos. Por negligência, deixei de conduzir meus filhos ao batismo o mais rápido possível. Isso é, o filho cresceu sem ser batizado e o pai não está nem aí, a mãe não está nem aí. Vocês estão reparando que tem são os dois lados, né? É o lado do filho, que deve honrar o pai e a mãe, e também o lado do pai e da mãe na sua missão em cuidar do seu filho, em educar o seu filho na fé. Tem as duas vias aí, né? Vocês repararam, né? Que estão inclusos no mesmo artigo. Deixei de cumprir a grave obrigação que tenho de educar os meus filhos na fé católica, deixando de ensinar-lhes a doutrina da Igreja, a digna recepção dos sacramentos, para que assim tivessem o suficiente para perseverar até a morte no estado de graça. Prestem atenção. Deixei de cumprir a grave obrigação que tenho de educar os meus filhos na fé católica, deixando de ensinar-lhes a doutrina da Igreja, a digna recepção dos sacramentos, para que assim tivessem o suficiente para perseverar até a morte no estado de graça. Observação. Como os filhos podem pecar gravemente após os 7 anos de idade, os pais devem motivá-los a se confessar regularmente a partir de então,
dando-lhes a instrução necessária para isso. Atenção! Cabe lembrar também que todos os fiéis, a partir dos 7 anos, são obrigados à confissão ao menos uma vez por ano. Então, deixar de cumprir a grave obrigação que tenho de educar os meus filhos na fé católica. Me lembro agora daquela carta de São Luís, rei da França, que ele deixou, o testamento que ele deixou ao seu filho, rei da França, São Luís, rei da França. No testamento que ele deixou para o seu filho, ele dizia basicamente assim, né, que o filho deveria ser católico de verdade, que o filho deveria ser um católico devoto. É muito bonita. Quem se interessar, quiser conhecer, procure no Google. Eu até também vou procurar um artigo sobre isso e vou colocar na descrição desse vídeo também. É interessante. É interessante. O testamento de São Luís, rei da França, ao seu filho. Vou colocar na descrição. É muito bonita a carta, o testamento que ele deixou para o seu filho. Um verdadeiro pai, um rei católico, São Luís, rei da França, preocupado com a salvação eterna do seu filho. É o maior tesouro que ele poderia deixar para o filho dele, a fé católica. A fé católica. Deixei de sustentar os meus filhos. Impedi meus filhos de irem à missa aos domingos, de rezarem ou de cumprirem os seus deveres religiosos. Olha só, está falando aqui até no caso dos pais que atrapalham a caminhada católica dos filhos. Acontece muito, viu, gente? Acontece em várias famílias, infelizmente. Tem filho que começa a participar da vida da igreja, e aí o pai e a mãe, que não pratica a fé católica, começa ainda a debochar do filho. E é triste isso. Ele é como se ele começasse a sentir uma perseguição dentro da própria casa. Ele quer participar, ele entendeu já que ele necessita da presença eucarística do Senhor nele. Ele participa da missa, ele vai à missa, ele vai aos grupos de oração, ele participa de retiros, ele entra para trabalhar nas pastorais, e aí os pais começam a pegar no pé dele. É um pouco estranho, né? Assim, tá vendo o filho caminhar bem, firme, e se torna motivo de zombaria, às vezes. Acontece isso, às vezes, infelizmente. Pais que não participam da vida da igreja, pais que não têm fé e acabam tentando, sem saber, desanimar o filho. Às vezes é inconsciente. E começam a querer minar a fé do filho. Permiti que o namorado da minha filha, ou vice-versa, dormisse junto com ela. Isso está acontecendo isso, e o pai e a mãe não faz nada, e o até mesmo acha bonito, tá? Porque os tempos mudaram. É como a Santa Jacinta Marto, uma das pastorinhas de Fátima, disse quando ela estava doentinha no hospital. Ela disse assim: no fim dos tempos virão muitas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. Mas nós não devemos andar com as modas, porque Deus não tem modas, a igreja não tem modas, Deus é sempre o mesmo. Então essas modas não são as modas de roupa, vestimenta. Ela estava falando das modas, os costumes, as coisas do mundo que vão mudando, o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de tratar certos assuntos que antigamente a gente sabia muito bem claramente que era errado e hoje em dia é tratado como normal. Então são as modas do mundo.
Então, ela disse isso. A Santa Jacinta Marto, com 7 anos de idade, já quase fazendo a sua passagem para o céu, ela disse isso lá no hospital. No fim dos tempos virão modas que ofenderão muito a nosso Senhor, mas nós não devemos andar com essas modas. Permiti que os meus filhos lessem livros, ouvissem músicas ou assistissem a programas imorais, sexuais ou obscenos. Permiti que os meus filhos frequentassem lugares suspeitos ou fossem a festas indecentes. Permiti que meus filhos tivessem companhias perigosas. A importância do pai e a mãe aconselhar o filho. E não permitir, muitas vezes, quando a gente como pai e mãe, né, se a gente percebe que o filho está tendo más companhias, aconselhar o filho a deixar essas más companhias, porque senão vai acabar atrapalhando ele, desvirtuando ele também. Acompanhar a vida do filho, saber quem são as amizades do filho, com quem ele anda conversando. É o papel do pai e a mãe. Por isso que tem muita gente que nem quer ser pai e mãe, porque acha que é muita responsabilidade. E é muita responsabilidade. É um grande dom que Deus nos dá, de poder ser pai, poder ser mãe, mas também exige muita responsabilidade, principalmente para quem é católico, sabe o que a igreja ensina, e a gente precisa assumir esse papel de cuidar, zelar pela fé dos nossos filhos, pela caminhada cristã dos nossos filhos. É o maior tesouro que a gente pode deixar para eles. Assim como eu falei do São Luís, rei da França, serve para a gente também. É o maior tesouro que a gente pode deixar para os nossos filhos. Qualquer coisa material que a gente deixe para os nossos filhos como herança, eles podem perder. Qualquer um pode tirar. Agora, se nós deixarmos para eles uma fé católica sólida, uma boa formação católica, exemplo de vida, isso ninguém vai tirar deles. Ninguém. Só se eles, por opção própria, quiserem rejeitar um dia. Que todo mundo tem o livre-arbítrio, né? Mas tirar deles, ninguém vai tirar. Agora, coisas materiais vêm e vão, né? Deixei de corrigir os vícios e pecados graves dos meus filhos. Então tá vendo que ele está fazendo coisa errada, tá vendo que ele está sempre cometendo certos erros e a gente não corrige, não senta para conversar e fala, olha, o que você está fazendo está errado. Para com isso. Muda esse jeito de pensar, muda esse jeito de agir. É nosso papel, né, como pai e mãe. Castiguei os meus filhos com ódio no coração. Olha só, não teve a justa medida. Castigou o filho com ódio no coração. Estava com muita raiva e castigou fora da medida necessária, por raiva. Tá errado, né? Então, tomar sempre muito cuidado com isso também. Ser pai e mãe não é fácil, porque exige muita responsabilidade, exige maturidade. Por isso que tem a hora certa para tudo, né? A hora certa para tudo. Bom, para encerrar, gente, essa nossa reflexão, tem aqui um artigo do site A12, do portal A12,
que fala dos 5 ensinamentos do Papa Francisco para honrar os pais. É um artigo do dia 19 de setembro de 2018. Durante a audiência geral realizada nesta quarta-feira, 19 de setembro, o Papa Francisco fez catequese na Praça São Pedro, falando sobre o respeito aos pais. Honrar pai e mãe quer dizer, então, reconhecer a sua importância também com atos concretos que exprimem dedicação, afeto, cuidado. Mas não só honra o teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, para que se prolonguem os teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. O 4º mandamento contém um êxito, ou seja, honrar os pais leva a uma vida longa e feliz. Olha que legal, né? Ele é acompanhado de uma promessa, que quem honrar o pai e a mãe terá uma vida longa e feliz. Dentro desse contexto, listamos abaixo 5 pontos dessa catequese para que cada um possa trazer para a própria vida. O sentido de honrar. Primeiro, o sentido de honrar. Francisco explica que honrar a Deus nas Escrituras quer dizer reconhecer a sua realidade, considerar a sua presença. Também reafirma que, se você se afastou dos seus pais, faça um esforço e volte. Talvez sejam idosos. Deram a vida a você. Por favor, nunca insulte os outros, os pais dos outros. Nunca tomem esta decisão interior. Número 2. Feridas da infância. O pontífice ensina que, no Decálogo, a tábua dos 10 mandamentos, a palavra felicidade aparece somente ligada à relação com os pais. E esta sabedoria milenar declara o que as ciências humanas conseguiram elaborar somente há pouco mais de um século. Isto é, que as marcas da infância marcam toda a vida. Muitas vezes, pode ser fácil entender se alguém cresceu em um ambiente saudável e equilibrado. Mas, da mesma forma, é possível perceber se uma pessoa vem de experiências de abandono ou de violência. A nossa infância é um pouco como tinta indelével. A nossa infância é um pouco como uma tinta indelével. Se expressa nos gostos, nos modos de ser, mesmo que alguns tentem esconder as feridas de próprias origens. Isso é, a nossa infância é um pouco como uma tinta que não se apaga. Ela se expressa nos gostos, nos modos de ser, mesmo que alguns tentem esconder as feridas de próprias origens. Número 3. Reconhecimento. Francisco chama a atenção dizendo que o 4º mandamento não fala da bondade dos pais, nem pede a eles que sejam perfeitos, mas fala de um ato dos filhos, independente dos méritos dos genitores. Mesmo que nem todos os pais sejam bons e nem todas as infâncias sejam serenas, todos os filhos podem ser felizes, porque a realização de uma vida plena e feliz depende do justo reconhecimento para com aqueles que nos colocaram no mundo. 4. Exemplo dos santos. O Papa ressalta que muitos santos e muitos cristãos, depois de uma infância dolorosa, viveram uma vida luminosa, porque graças a Jesus Cristo se reconciliaram com a vida. Pensemos ao hoje beato, mas no próximo mês santo, Sulpício, aquele jovem napolitano que há 19 anos acabou a sua vida reconciliado com tantas dores, com tantas coisas, porque o seu coração era sereno e jamais havia renegado seus pais. Pensemos em São Camilo de Leles, que, de uma infância desordenada, construiu uma vida de amor e serviço. Mas também pensemos
Santa Josefina Baquita, crescida em uma escravidão horrível, ou no abençoado Carlo Gnocchi, órfão e pobre, e ao próprio João Paulo II, São João Paulo II, marcado pela perda da mãe em tenra idade. O Papa disse que o homem, qualquer que seja a sua história, recebe deste mandamento a orientação que conduz a Cristo, em quem se manifesta de fato o Pai verdadeiro que nos oferece renascer do alto. E o número 5, feridas. As nossas feridas, observou o Santo Padre, começam a ser potencialidades quando, por graça, descobrimos que o verdadeiro enigma não é mais por quê, mas por quem me aconteceu isto, explicando em vista de qual obra Deus me forjou através da minha história. Aqui tudo se inverte, tudo se torna precioso, tudo se torna construtivo. Então podemos começar a honrar os nossos pais com a liberdade de filhos adultos e com misericordiosa acolhida de seus limites. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam este vídeo. Peço que ajudem o canal deixando o seu like e compartilhem esse vídeo para que outros também possam receber esse conteúdo e que a gente possa ajudar também mais pessoas a se prepararem bem para a confissão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face, se compadeça de nós. O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem com Deus. Paz e bem, salve Maria.